Aí chega o ponto mais crítico da questão, quase encerrando o nosso tema, é o impacto do metaverso no nosso trabalho real. Eu diria que trabalhar no metaverso vai ser uma questão apenas de tempo. Hoje já existem empresas desenvolvendo metaverso para trabalho remoto. A própria Microsoft está num projeto bastante avançado sobre isso. Então, o que eu preciso para trabalhar no metaverso? Eu vou precisar, obviamente, ter uma capacitação pessoal adequada. O metaverso vai exigir novos, né, hard skill, ou seja, eu tenho que ter conhecimento técnico específico, formação em estratégias metaversais, entender, né, como é que isto vai, e é por isso que o nosso curso Metaverso Expert está aqui para levar essa base, esse fundamento para que as pessoas se habilitem profissionalmente a trabalhar com isso, atendendo os novos, né, metatrabalhos, né? O que é chamado hoje de meta work. Da mesma forma, ele vai exigir soft skill, ou seja, mudanças comportamentais, de visão, de perfil, intravatares, como é que eu vou me relacionar socialmente, como é que eu vou poder trabalhar e compartilhar conhecimento nesse espaço. Vão surgir daí, obviamente, né, já estão preconizadas novas profissões ligadas ao metaverso e que vão ter impactos, obviamente, nas legislações trabalhistas, tributárias e etc., dentro da regulação desse mundo. Tá? Então, quando eu falo que estamos falando em metawork, o que é metawork definido pelo mercado? Né? Ele conceitua o trabalhar no metaverso de uma forma, né, de realidade plena, e ele abre as portas para um futuro do metawork. Ou seja, hoje, quando eu penso em metaverso, eu tenho que, quando o metaverso estiver completamente estruturado, porque ainda não está, eu vou poder ter plenamente o metawork. Então, a maioria dos especialistas, eles abordam, né, a definição de metaverso, o trabalho metaverso, como um trabalho remoto e híbrido está se tornando mais comum para a humanidade. Ou seja, o metaverso já é visto, né, pelo Fórum Econômico Mundial como um conjunto de atividades de trabalho do mundo real, podendo ser realizado dentro do mundo virtual. Então, nós estamos falando aqui entretenimento, né, eventos digitais, ou seja, todos os artistas vão poder trabalhar aqui, né? Eu estou falando de educação, capacitação, área de saúde, serviços públicos, ou seja, eu tenho uma infinidade de coisas hoje já definidas, né? E tudo isso, um espaço de trabalho dentro de um espaço virtual, o metaverso seria um espaço virtual secundário, onde as pessoas poderão utilizar, inclusive, esses espaços como ferramenta de trabalho para o mundo real. Quando a gente fala disso, né, vamos trazer aqui algumas pesquisas, principalmente como é que nós, usuários, nós que estamos entrando no mundo de metaverso, como é que a gente enxerga isso? Então, é interessante a visão da pesquisa que diz assim, a geração Z é mais propensa a ver, né, a se ver usando serviços virtuais em seus empregos. Z é qualquer pessoa nascida entre o final de 1990 e o início dos anos 2010, né? Então, a geração Z, aqui no gráfico da pesquisa, ela representa 51% dos respondentes que disseram que eles trabalhariam tranquilamente no mundo virtual, no mundo metaverso. Quando eu falo que 16% do total da pesquisa de 31 mil pessoas, 31.102 pessoas pesquisadas, elas não se veem trabalhando no metaverso de forma alguma no futuro. Apenas 16%. E aqui ele não classificou de que geração é. No entanto, ele diz assim, que os millennials, né, e nascidos entre 1980 e 1990, 48% se vê trabalhando no metaverso. Ele fala que a geração G, aliás, X, nascidos entre 60 e 80, 37% acha que vão trabalhar no metaverso.
Os baby boomers, as pessoas mais idosas, que nasceram entre 1940 e 1960, né, elas acreditam que vê oportunidade de trabalharem no metaverso. Isso é muito importante a gente entender que até os mais idosos estão enxergando o trabalho híbrido, a possibilidade de trabalhar no metaverso. Daí surgem, né, mais uma pesquisa que mostra que existe uma evolução, né? Ele está evoluindo para um conceito de que não é mais daquele do Ready Play On, né? Ou seja, daquele emprego triste e tal, mas ele está crescendo para empregos que vem crescendo de fato. No metaverso, nós temos um crescimento estatístico já de 900, um aumento de 938%, né? E a gente entende que, de acordo com a Ipsos Morris, 16% dos americanos poderiam descrever com precisão a descrição do metaverso, ou seja, o conhecimento do que é metaverso, como ele funciona, etc. Ele diz que 16% conseguem descrever com precisão. E na pesquisa do início do ano, ele diz que 42% estavam familiarizados com o conceito geral do que era metaverso, e, por outro lado, ele diz assim, que 69% disseram estar familiarizado com o termo realidade virtual e 56% com o termo criptomoeda. Ou seja, é uma visão muito importante de uma amostragem de população muito grande que se enxerga inserido no mundo metaverso, inserido em fazer negócio, inserido em trabalhar, inserido em ter capacitação, né? Então, ele diz assim, o metaverso tem potencial de capacitar os indivíduos a organizar suas próprias experiências, né? Muito mais do que podemos nos mundos digitais hoje, tá? O metaverso potencializa os nossos mundos digitais de hoje. Aí ele define o que é metatrabalho. É um trabalho com áreas amplas. Então, tem dois conceitos aqui, né? Ele se define em duas áreas amplas. O primeiro é que serão criados postos de trabalho para concepção, construção e manutenção de metaverso. Isso já começou hoje. A própria Facebook abriu um número grande de vagas, a Microsoft abriu outro número grande de vagas para pessoas que estejam habilitadas ou que queiram ter formação, já habilitando formação, a própria Metaverso, a própria Microsoft para formar pessoas para poderem trabalhar, porque não existe volume de mão de obra suficiente para a construção dos metaversos. Então, a primeira etapa é de construção e vai exigir posse de trabalho com capacidade de concepção, construção e manutenção de infraestrutura para o metaverso. E a segunda fase, ela vai abarcar praticamente todas as profissões que existem hoje no mundo, aonde a gente vai ter desde advogado, né, profissional de marketing, agente de atendimento cliente varejista, todo tipo de profissional vai ter que ter um mínimo de conhecimento para poder operar em plataformas metaversais. Então, vamos ter um crescimento exponencial de avatares representando todo tipo de profissional, ou seja, essa cultura vai ter que ser disseminada para toda a sociedade, para que o metawork, o trabalho dentro do metaverso, se expanda, né? Hoje, a gente pode dizer que a gente já tem mais de 30 profissões e cargos novos que não existiam anteriormente, independente de todos aqueles cargos, né? Professor existe há muito tempo, mas professor aplicando com segmentação para metaverso, a gente já fez na nossa introdução e depois nós vamos evoluir isso durante o curso, vai ser explorado isso no módulo 10 e 11 do curso Metaverso Expert. Bem, minha gente, eu João, eu encerro. quero também aproveitar e saber dos nossos alunos aqui, quem já está com uma profissão relacionada a um metaverso, coloca aí para a gente saber. Eu queria também citar um caso que é realidade, um case de um brasileiro, um cirurgião, que é o Gobato. Ele usa um óculos, o HoloLens da Microsoft,
que ele já aplica essa mistura de realidade virtual, realidade aumentada e a realidade mista. Então, ele já chegou a fazer cirurgia em tempo real com um outro doutor na França e o outro nos Estados Unidos, acompanhando remotamente, e ele também usa, no caso, para fazer as próteses, abrir menos os pacientes, o cálculo do que ele tem que, no caso, ele trabalha com ortopedia, então ele calcula o tamanho do osso antes de fazer a prótese, usando essas tecnologias. A gente aqui mesmo, seus colegas de curso, a gente já vê uma variedade de tipos de perfis. Fica aqui o convite para vocês usarem os comentários abaixo de cada aula para interagir com os outros alunos. E aproveito também para agradecer quem está comentando. É muita coisa que a gente viu nessa aula 2 do módulo 1. Recomendo a todos que revejam com atenção, façam suas anotações, façam a leitura do material de apoio, porque essa leitura dos materiais, ela faz parte da carga horária, então não é opcional a leitura ou não, ela faz parte da metodologia do curso, porque aqui a gente está formando você com um pensamento crítico, de você se sentir capaz. Quando o professor João colocou sobre a questão social, que é algo que traz muita reflexão, né? A gente poderia ficar dias e horas discutindo isso. Eu queria que você pensasse assim, não, como é que será que vai desvendar, ou qual vai ser o caminho para isso, mas que você se sinta empoderado, porque você é um dos responsáveis que, de acordo com o seu trabalho hoje, vai guiar definições finais desse conceito metaverso que está em construção. Perfeito. Então, eu queria também dar um recado a todos, o seguinte: muitas vezes o material que a gente está fornecendo são opiniões de outras pessoas. Aqui não vai uma censura se está certo, se está errado. Eu gostaria que os nossos alunos eles analisassem com a sua própria convicção, à medida em que o curso for evoluindo, né? Conceitos que estão aí. Muitas vezes você encontra pessoas falando metaverso no singular, você encontra pessoas que não entenderam direito uma tecnologia e escrevendo sobre elas. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Não importa que a instituição que está produzindo o paper, o material, seja lá de alta reputação, mas são pessoas que estão por trás e que têm as suas visões. Então, eu gostaria que todos vocês formassem a sua própria convicção a partir do estudo. A leitura é importante porque ela vai mostrar, né, nos materiais que estamos fornecendo, ela vai mostrar exatamente opiniões diversas, ela vai mostrar visões avançadas. Obviamente, existem alguns pequenos problemas de tradução, materiais são importados e traduzidos, mas, veja, eu queria dizer que vale a pena uma reflexão, anotar, sistematizar o conhecimento, porque só assim vocês vão fixar e vão ter base para poder depois tirar a sua própria conclusão de determinadas coisas que são extremamente estratégicas para um profissional nessa área. Ok? Então, vamos construindo, se Deus quiser. Obrigada, professor, por mais uma aula extraordinária. E se preparem, módulo 2 está chegando, o mapa do metaverso de 2006 a 2025. Até a próxima aula. Um abraço.